Eu vou perguntar ao Flávio algo que eu já havia citado, mas que eu gostaria de conhecer a opinião dele. O que você tem a dizer sobre o notório fato de que durante a Guerra Fria, particularmente até os anos 60, os governos ocidentais, incluindo a Alemanha, e na época todos eles governados por forças conservadoras, terem reabilitado altos funcionários nazifascistas e os incorporado às universidades, ao poder judiciário, à tecnocracia e até às forças armadas, ao contrário do que fizeram a União Soviética e os países socialistas, especialmente a República Democrática da Alemanha, conhecida como Alemanha Oriental, que levaram os nazistas ao pelotão de fuzilamento ou os jogaram em calabouços por muitos anos. O que você acha dessa franca reabilitação de altos funcionários nazistas nos países dirigidos por partidos conservadores nos anos 50 e 60? Acho uma merda. Tá respondido, mas assim, eu posso falar um pouquinho mais. A Operação Paperclip, por exemplo, que fundou praticamente a NASA, o que ela faz? Pega um monte de engenheiro da Alemanha, que eram pessoas que entendiam muito, são gênios na área técnica deles, né, mas estavam defendendo a coisa mais horrenda do mundo, fundam a NASA com o quê? Com um monte de nazista. A NASA foi fundada por nazistas. Só que aqui tem uma diferença brutal. Aliás, eu acho que deve ser a terceira vez que o Breno já tenta jogar esse tipo de coisa pra mim. Aliás, quarta, contando todas as que ele fala de sionismo. Vai além da quarta. A direita, ela não tem uma associação entre pessoa e população e Estado. Ao contrário do socialismo, das ditaduras socialistas genocidas que mataram cerca de 100 milhões de pessoas no século XX que você defende. A direita, ela não tem uma associação entre Estado. Por exemplo, o Estado americano do Ronald Reagan. Eu gosto das políticas de Estado mínimo do Reagan? Gosto. Você acha que eu gosto das guerras do Ronald Reagan? Não, eu não defendo. Então não adianta você falar assim, a direita, os governos de direita. Inclusive, quando você estava falando, repetiu não sei quantas vezes aí que a direita, os conservadores e liberais alemães estavam promulgando as teses do Hitler. A lei dos poderes especiais. A lei de poderes especiais é o que eu defendo? É o que o Kenneth Ledin defende? Sim, é o que eu... Não. Eric, o contrário. Eric, por exemplo, foi favorável a elas. Não, ele fala abertamente. Ele abertamente fala. Eu tinha comentado isso no começo do programa, que ele tem um livro chamado Estado Autoritário, que ele tinha que se livrar dos nazistas e dos comunistas, porque se você for deixar simplesmente esses caras definirem tudo no voto, você vai cair em um totalitarismo ou em outro. Inclusive o totalitarismo que você defende, que é o mais genocida da história da humanidade, com 100 milhões de mortos em 80 anos em tempos de paz, entendeu? Genocídio da própria população. De historiadores de direita. Não, e daí, sabe? São isso os historiadores certos, porque o desmoralizados como vai falando, não, terrorismo é número outra totalmente coisa. Desmoralizado. Então, quando totalmente desmoralizado pelo Breno Altman, então, do livro negro do comunismo, que ninguém leva a sério. Ninguém da sua laia. Stalin, maior genocida que matou mais que Hitler. Pol Pot matou quase um terço da população. Vai ter 3 minutos, calma. Pol Pot matou 1/3 da população do seu próprio país. E você pode reparar, né? Se eu tentar falar mal do Pol Pot aqui... Ai, veja bem, né? Mao Tse-tung, o maior assassino da história da humanidade. Quem? Genocida, Mao Tse-tung. Maior genocida da história da humanidade. Quer dizer, esses caras, tá? Esses sim têm uma associação entre Estado e a sua ideologia. A direita não. Eu critico Churchill. Eu critico Ronald Reagan. Eu acho que a política do Trump para Israel tá errada. Entendeu? Então quando você fica lá toda hora tentando fazer essa associação, né? São 3 minutos que eu tenho. Sim. É a resposta, 5. 5 minutos. Esse tipo de associação forçada, extrema, né? É conservador, o liberal. Isso é um partido. O Kenneth Ledin, até aquela figura que eu mostrei correndo aqui, que eu não vou ficar analisando em minudências, ele tá mostrando justamente que ele tá discordando de todos os partidos, falando assim, esse partido não tava fazendo o que ele deveria, aquele outro partido vai fazer o que deveria. Você não quis falar de Bolsonaro, agora você acha que eu concordo com o ministro de Bolsonaro? Pelo amor de Deus! Eu sou uma pessoa que defendo... Eu defendo a eleição do Bolsonaro contra socialista que fica roubando estatal, entendeu? Que fica criando uma política de matar a gente.
Claro que eu defendo, só que assim, eu tô fazendo uma defesa eleitoral, falando, eu prefiro votar nesse cara do que naquele outro. Se fosse eu mesmo, faria uma coisa completamente diferente. Você vê como é que você mistura as coisas? Agora, o tipo de regime genocida, ditatorial, com censura, com perseguição, com trabalho escravo, você não tava falando de trabalho escravo? Todos os historiadores sérios falam que quem inventou o campo de concentração foi o nazista? Não, já existia antes. União Soviética, o que é o Gulag, gente? O primeiro campo de concentração foi da ditadura cubana, que não era comunista ainda. Tô falando da ditadura ali no comecinho do século XX. Foi expandido para tudo quanto é lado. Tese da Anne Applebaum, que inclusive é uma autora completamente contra a direita hoje. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre direita e esquerda, existe uma associação entre você ser um socialista e defender a própria ditadura e uma diferença completa entre ser de direita e falar assim, mas um governo de direita fez XYZ. Eu não tô nem aí, Breno. Eu mesmo tô aqui, ó, na resposta dada a você, criticando esse uso dos nazistas pelos governos democráticos liberais. Comentários. O Flávio, eu tava para te elogiar, porque ao contrário do seu tutor, Olavo de Carvalho, você teve coragem de vir debater comigo. Olavo de Carvalho fugiu de debater comigo. Não fugiu. Marcou e fugiu para debater sobre o Fórum de São Paulo em 2013. Eu ia te elogiar que você, ao contrário do seu tutor... Eu estava fora do Brasil. Ao contrário do seu tutor, você topou debater. Mas você faz um negócio que eu não posso elogiar. Você é direita à la carte. Você diz, com isso eu concordo, com aquilo eu não concordo. Toda vez que você é pego no contrapé, ao invés de você... discutir claramente, você diz, com isso eu não concordo. Eu não posso discordar. Você pode discordar do que você quiser, mas você tem que entender, ou tem que aceitar, porque qualquer pessoa séria aceita isso, que quando você tem um determinado processo, as coisas ruins não estão separadas das coisas boas, fazem parte de uma dinâmica, de um processo. Então, o processo que levou ao nazismo tem a cumplicidade genética dos conservadores. O nazismo não é um raio no céu azul, Flávio. O nazismo não surgiu de ideias de grupos malucos fundidos por Hitler em um determinado tempo. É um processo que tem a ver com o nacionalismo europeu, que tem a ver com as forças conservadoras na Europa, que derrotam a Revolução de 1848 e a Revolução de 1871, o crescimento do imperialismo europeu, o surgimento de uma onda nacional chauvinista muito relevante na Europa, a utilização do racismo como instrumento para reforçar essa onda nacional chauvinista, tudo isso faz parte do processo. Então você tem que analisar os fenômenos dentro desse processo. A reabilitação de altos funcionários nazistas, não apenas pelos Estados Unidos, mas pela Europa e pela própria Alemanha, é um sintoma desses vasos comunicantes entre conservadores, liberais, nazistas, fascistas. O que eu tenho a ver com isso? Esses vasos comunicantes são naturais, porque todas essas forças, como eu disse já em vários outros momentos, todas essas forças, Flávio, elas pertencem ao mesmo campo. Elas pertencem ao mesmo campo de direita, ao mesmo campo que defende os interesses do grande capital, ao mesmo campo que defende os interesses do colonialismo, o mesmo campo que defende os interesses do imperialismo. Por isso que essas forças se comunicam tanto entre si. Por isso que entre essas forças há troca de apoios. Por isso que os conservadores apoiaram a indicação de Mussolini para primeiro-ministro. Por isso que o partido do centro político, ao qual Eric Voegelin pertencia, o partido do centro católico, apoiou a ascensão de Hitler na Alemanha e apoiou a lei de poderes especiais. Por isso, e ele foi contra, escreveu um livro contra, por isso que os partidos conservadores, quando dirigem a Alemanha, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, com Konrad Adenauer, trazem para dentro, sem nenhum problema, trazem para dentro do Estado alemão de novo, ou mantêm no Estado alemão, os altos funcionários nazistas. É por isso que nesses grupos de extrema-direita europeu que você declarou que votaria, no Vox, no Chega, na AfD, nos Fratelli d'Italia, que imagino que também você votaria, esses grupos todos da extrema-direita europeia, com facilidade eles abrigam no seu interior, quando vem a público eles desmentem, eles fazem que nem o Flávio, não, isso a gente não concorda, é a Meloni, né? Esse negócio de aparecer com saudação nazista, saudação fascista, reunião fascista, isso eu não estou de acordo. É a Meloni falando. É que nem o Flávio. Ele separa o que é ruim do que é bom.
Mas Tá bem, não é à Meloni, toa, parabéns. não é à toa, não é à Parabéns, toa, Meloni. não é à toa que nesses grupos da extrema-direita que vão reaparecendo brotos do nazifascismo, que vão reaparecendo grupos nazifascistas. Isso é um processo, porque este campo conservador tem forças interligadas, os nazistas, os conservadores, os liberais, os reacionários, como o nosso Flávio.